Gente, voltamos, acabamos de passar a ideia de como, através da ligação covalente, dois núcleos atômicos e orbitais atômicos se juntam para formar um único orbital molecular. Isso na teoria da ligação de valência. Vamos agora a falar dos conceitos de ressonância, hibridização e promoção, né? Que são conceitos que se derivam da teoria da ligação de valência. Lembrando que a teoria da ligação de valência é incompleta porque não leva em consideração o comportamento ondulatório do elétron. Então, vamos a abrir nossa aula, né? A gente já... Opa! Tá. O primeiro conceito que vamos passar aqui é o conceito de promoção. Opa, que feio. É o conceito de promoção, né? O conceito de promoção é como seu nome o diz, ele é promovido a um lugar mais estável, né? Ele é promovido a um lugar melhor, né? A gente tem o conceito de promoção no trabalho, né? A gente é promovido. Isso nasce desde um ponto de vista experimental, porque, por exemplo, o exemplo mais claro é o caso do carbono, né? Que o carbono tem número atômico igual a 6, né? E a configuração eletrônica dele era 1s2, 2s2, 2p2, né? Donde esse 2p2, opa, era px1, 2py1, né? Mas o carbono apresenta 4 tipos de valências diferentes, experimentalmente falando. Então, vamos ver que esse elétron que está aqui, um dos elétrons do sp2, um dos elétrons do sp2 vai ser promovido para um 2pz1. E aqui vai ficar um único elétron. Ou seja, a configuração real experimental do carbono é 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pc1. Então, como vocês podem ver, a promoção de um elétron que está aqui para um orbital atômico P. Ou seja, um elétron que está no orbital atômico S passa para um orbital atômico P na mesma camada. Esse conceito é o conceito de promoção. Já o conceito de hibridização, basicamente, híbrido significa mistura. Ou mais bonitinho na mecânica quântica, combinação linear. Então, os orbitais híbridos são combinações lineares, né? Mistura de orbitais atômicos. Temos o orbital atômico, vou colocar outra cor aqui, né? Temos o orbital atômico ES, né? Opa, quero mais bonitinho. O orbital atômico S tem o orbital atômico P, então eu posso colocar o híbrido SP. E são frequentes de usar na física. A gente sempre está, sobretudo quando trabalha com carbono, a gente está falando sempre do orbital sp2, sp3. Sempre. Vamos explicar o que é o sp2, e o sp3 e o sp1. O sp, basicamente. Tá. O orbital
lembra, primeiro que nada, vamos lembrar primeiro que nada, que o orbital S é uma esferinha, né? É uma esferinha, orbital S. O orbital P, como já mostramos aqui acima, na verdade que ficou lá embaixo. O orbital P, ele pode ter os lóbulos no eixo Y, no eixo X e no eixo Z, né? Então, em princípio, quando eu misturo, né, ou combinação linear, né, um orbital S com um orbital P apenas, poderia ser o PX, eu tenho um SP1, que é esse cara que está aqui. Esse seria um SP1. Vou colocar aqui acima, um SP1. Certo? O exemplo desse tipo se pode ver no acetileno. Essa aqui é a molécula de acetileno. Tem uma triple ligação de carbonos com hidrogênios nos extremos, né? Então aqui a gente pode ver que eu tenho esse orbital aqui misturado com esse orbital aí. Então eu tenho esse orbital aqui é um orbital sp, né? O mesmo acontece aqui, eu tenho esse orbital aqui. E isso a gente sabe porque essa molécula que está aqui é uma molécula linear. Tá? A gente sabe que é uma molécula. Para explicar a linearidade da molécula de acetileno, não tem outra opção que esse orbital que está aqui, esse único elétron do hidrogênio, aqui do lado, lembrando que esse é um hidrogênio, né? Esse é um carbono, hidrogênio, é que ele esteja, esse elétron esteja se misturando através, esteja se ligando através de um orbital mixto sp. Tá? Quando eu tenho esse sp aqui, que a gente já visto, temos também a hibridização sp2. sp2 é quando eu tenho mistura com um orbital S com dois orbitais P. Ou seja, o sp2 vai ser a mistura de um orbital S mais o orbital px e o orbital py, formando um plano. E vai deixar o terceiro, digamos, vai ficar colocar aqui, com o PZ livre. Esse tipo de exemplo se vê muito na folha do grafite. O grafite são folhas de grafeno, né? Digamos, se conhecem como folhas de grafeno. Aí vou tendo diferentes folhas de grafeno, né? Aí que o grafite você pode escrever na caneta. Por quê? Porque entre os átomos que compõem cada folha, a ligação é forte. Vamos ver que são ligações sigma, né? Porém, aqui eu tenho, entre elas, eu tenho ligações sigma. Porém, entre as ligações entre folhas eu tenho ligações pi que são mais fracas. Essas são ligações entre os átomos de cada folha, uma única folha, eles são ligações sigma, e entre os folhas, ligações pi. Vamos a ver o que significa cada uma dessas folhas que estão aqui. Opa. Numa única folha,
em uma única folha, eu tenho os átomos ordenados em esses hexágonos. Se alguém já lembra como é o formato de uma folha de grafeno, não sabe, tem um ordenamento benzênico, né? Então, cada um dos vértices está um átomo de carbono. E há o fato da ligação, e essas são ligações sp2, ou seja, tenho o núcleo, um orbital S, ligado com orbitais P, que desloca os ângulos, já não é mais 90 graus, e tem esse formato que está assim. Então, essas são ligações P, e essas são ligações S. Ligações S. A terceira ligação fica perpendicular e é uma ligação pi. Fica um único elétron depois aqui, essa ligação P também. Lembra que o carbono ele está promovido, né? Está promovido e ele tem 4 elétrons para se ligar. 4 elétrons. Então, aqui temos um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Falta um elétron para se ligar. Esse faz ligações sigma, né? São ligações sigma, 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 né? Se eu desenhar ele agora num plano, ele teria uma ligação aqui, né? Basicamente, e teria a ligação, isso seria dentro de um plano. Eu acho que vou tentar desenhar melhor. Estou dentro do plano, né? Se hoje então, essas ligações estão no plano, ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma, e entre planos eu tenho a ligação pi, né? E um único elétron, ele pode estar ou acima ou pode estar debaixo. Então, tenho ligações fracas entre folhas de grafeno e tenho ligações fortes que compõem a folha de grafeno, por isso que ela é forte. Outro exemplo, o último exemplo, que não quero fazer muito longo isso aqui, é quando eu tenho um elétron no orbital S, e esse orbital se mistura, orbital S, se mistura com orbitais Px, Py e Pc. Ou seja, eu vou ter o orbital sp3, que é o caso de que esse orbital esse orbital S redondinho, né, vai formar ligação com os 3 tipos de orbital P, né? Aí vai deslocar os ângulos, já não vai ser mais 90 graus, aquela tríada, né, ortogonal, e vai ter a configuração do diamante, né, a configuração tetraédrica, né? Aí tenho só ligações fortes, por isso que o diamante, exemplo, né? O exemplo da cima era o grafite, né?
o diamante que tem toda a sua estrutura ligada do mesmo jeito, eu não tenho modos de respiro, é um cristal na qual todos os elétrons estão formando uma ligação e é quase impossível de quebrar. Por isso que o diamante é a configuração mais estável que tem, a mais dura, uma das mais duras que a gente conhece. Gente, aqui tem o SP, tem uma configuração linear. O SP2 é uma trigonal plana, né? E a SP3 é uma tetraédrica. São coisas importantes porque esse exemplo de promoção da tetravalência do carbono aplicado ao conceito de hibridização explica uma quantidade enorme de materiais. Isso tem que saber. Também tem o átomo de benceno, a configuração de benceno, né, cara? Que continua tendo essa mesma forma, né? E o que acontece? A ressonância utiliza o mesmo esqueleto nuclear, ou seja, átomos ubicados nos mesmos pontos no espaço, né? Aqui vemos que temos duas configurações para os mesmos 6 átomos de carbono, porém, os elétrons de valência podem estar em lugares diferentes. Portanto, a gente tem uma configuração de onda aqui de 1 que é diferente à configuração de onda de 2. Então, diferentes formas para a função de onda sobre o mesmo esqueleto de átomos, em função de suas posições, chama-se conceito de ressonância. O melhor exemplo é o benceno. Eu vou deixar aqui para vocês dar uma leidinha nisso que está aqui. Mas basicamente é isso. O que é a ressonância? São as diferentes funções de onda que pode ter um átomo, uma orbital molecular, para o mesmo esqueleto de átomos. Beleza? Gente, vamos a ir terminando. Eu não quero fazer essa aula muito longa, porque não é o intuito. A ideia é vocês aprender a fazer, a desenhar os orbitais moleculares para átomos como, por exemplo, o oxigênio, carbono, nitrogênio, flúor. De aí formar uma molécula com esses átomos, formar uma molécula. Nessa aula a gente só viu moléculas diatômicas, né? Ou seja, de um único átomo, mas podemos montar moléculas heteroatômicas, né? E só que a gente vai fazer isso já da maneira certa, levando em consideração o comportamento ondulatório do elétron dentro do orbital molecular, né? Dentro do orbital molecular, onde ele pode ter interferência construtiva, né? Para formar um orbital ligante, ou interferência destrutiva para formar um orbital antiligante. A gente vai ver esse caso de moléculas heteroatômicas de 2 átomos, né, com a teoria do orbital molecular. Isso vai entrar na P2. Até a P1 temos a descrição quântica, temos a TLB, os conceitos de promoção, hibridização e ressonância. Você tem que saber fazer esses desenhos que a gente fez hoje nessa aula para átomos como nitrogênio, carbono, oxigênio, os elementos da tabela periódica com elementos mais leves. Não, a gente não vai trabalhar com elementos muito pesados, não, né? Pelo menos não fazer desenho, senão fica muito complicado. Simplesmente vocês entenderem a ideia. No momento de você ter sua pesquisa e você utilizar, construir elementos já mais complicados, provavelmente você tenha que ir a revisar os artigos, os livros que fazem esse tipo de desenhos. Por enquanto é simplesmente o conceito. Gente, vamos terminar essa aula aqui para não ficar muito longa. Então, um abraço ali a todos e até uma próxima.